Olá, sejam bem-vindos ao programa Sua História, da TV Elo TV, a TV mais próxima de você. Você que está chegando agora, já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Você tem um compromisso comigo todas as sextas-feiras, às 19 horas. E hoje eu tenho um entrevistado mega especial, além de ser um grande amigo. Mas antes de chamá-lo aqui, a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV Elo TV, a TV mais próxima de você. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que vai ser de grande relevância. Ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Você tem um compromisso comigo todas as sextas-feiras, às 19 horas. E eu tenho um enorme prazer de chamar aqui um grande amigo, o Davi. Ele que é empresário, mas ele é do ramo de tecnologia corporativa, não é? Corporativa. Então ele vai explicar o que é essa tecnologia corporativa, porque eu também fiquei ali curiosa, é um termo um pouquinho diferente. Davi, seja muito bem-vindo. Quero que você conte um pouquinho para mim a sua trajetória. De onde saiu o Davi para estar onde você está hoje? Tem tempo? Tem tempo, Essa Davi. é a primeira coisa que eu sempre falo. Você fala, qual a minha trajetória? Fala, tem tempo, porque vamos sair um programa de umas 8 horas ali. Brincadeira, eu vou tentar resumir o máximo possível que eu conseguir. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa ligada à tecnologia. Tá? Eu sempre gostei muito, desde criança. Sabe aquela criança que gosta de desmontar a rádio e consertar coisas assim? Eu era essa criança aí. Tá? E, curiosamente, eu vim de uma família onde os meus pais me davam muito apoio, muita educação, uma base educacional, graças a Deus, muito forte, mas não tinham condições suficientes para bancar o que eu gostava, né? E aí eu comecei a minha carreira como professor, longe do cenário tecnológico, e aí tão logo que eu entrei no mercado como professor e passei a ter um certo ganho como professor, aí eu entrei e comecei a investir na tecnologia, e aí a hora que eu investi, eu não parei nunca mais. Professor de quê, Davi? Eu quero saber, professor de quê? Vamos lá. Todo mundo pergunta isso e quando eu falo, quase ninguém acredita, mas eu fui professor de ensino fundamental de criança de 12 a 11 anos, terceira, quarta série. Estamos juntos, durante 8 anos da minha vida. E eu não sabia desse eu falar, detalhe. Você não sabia disso, né? Não, e somos amigos de profissão, né? Exatamente. Inclusive, aliás, hoje eu entendo o quanto que esta formação foi extremamente importante para mim. Com certeza. Tá? Hoje eu entendo, porque eu percebo assim que o que eu tomei como profissão deu certo porque em dado momento eu cruzei com a docência, com a pedagogia, e aí eu descobri a minha missão de vida e eu consegui cruzar ela com a minha profissão. E foi aí que eu consegui fazer ela florescer. Foi que eu consegui. Mas, como todo mundo que começa na tecnologia, eu fui professor de informática também. Depois, à medida que eu fui obtendo mais formações, Da época do MS-DOS, vamos contar as idades. Da época do MS-DOS, eu sou da época do MS-DOS. Bem por aí, bem por aí. E eu fui professor de informática básica, depois eu fui professor de hardware, de manutenção, desmontagem e montagem de computador, depois eu fui professor de infraestrutura corporativa, depois eu dei certificações Microsoft. Então, assim, na parte de docência de informática, eu já trabalhei bastante já. E aí, em dado momento, eu fui para o mercado de trabalho mesmo, da parte de informática, deixei ali o ramo acadêmico e fui para o mercado de informática,
aonde eu comecei como todo mundo, garotinho da informática. Sabe esses carinhas que se enfiam embaixo da mesa para trocar cabo, para limpar computador? Então foi isso que eu fazia. Tá? E aí foi evoluindo, foi evoluindo. Com o tempo eu abri a minha própria empresa com um sócio, pessoa da qual eu devo muito, inclusive, até hoje. Hoje o Eduardo está num enorme sucesso com a empresa dele. Pode mandar um abraço para ele. Claro, um grande abraço para você, Eduardo. É uma satisfação, inclusive a empresa dele é minha parceira até hoje, e é um dos meus melhores parceiros, tá? É uma sociedade que deu muito certo e ajudou muito na minha formação. Na época, a gente começou a atender, a dar suporte técnico de informática para outras empresas, e a gente foi desenvolvendo e crescendo como toda empresa. Em dado momento, eu deixei a sociedade e aí fui alçar os meus próprios voos. Parece lindo, né? Mas não foi. Só que empreender nunca é fácil, né? Não foi. Na verdade, na época em que eu estava na sociedade com o Eduardo, eu também dava treinamento de tecnologia também, e estava tudo bacana. Ao mesmo tempo que eu deixei a sociedade, eu também deixei de dar treinamento. Tá? Tipo, fecharam-se todas as portas de uma vez. E aí, eu fiquei numa situação bem complicada, literalmente sem renda, e a gente sabe que quando a coisa ela engrossa de uma vez só. Nessa época, a minha ex-esposa também estava grávida de nascer o meu primeiro filho. Tadinho, não tinha dinheiro para pôr uma meia no pé e tava na boca do gol ali, já para nascer. E foi uma situação assim, foi uma época assim bem complicada. A minha ex-esposa, até então, na época, ela teve problemas de ansiedade, depressão, por conta de toda essa situação aí, sabe, gravidez, dificuldades financeiras e todo o resto. Então, foi um período bem complicado, bem complicado mesmo. Mas a gente se reinventa, né? Como um bom brasileiro. Como todo bom brasileiro. É nas horas das grandes dificuldades que a gente tenta achar alternativas ali e tudo. E aí, e nem sempre as oportunidades elas vêm da nossa própria iniciativa. Ela vem da nossa iniciativa, mas também da nossa capacidade de enxergar as oportunidades à nossa volta e também de contar com a ajuda das pessoas que são parceiros. Tá? E, nessa ocasião, eu conheci um empresário chamado Vitor Azevedo. Na época, o Vitor estava comprando uma empresa de Sorocaba que vendia computadores seminovos. Olha só como que as coisas são interessantes. E aí, eu ajudava essa empresa como freelancer. E aí ele estava comprando essa empresa aí, falaram de mim, e ele me chamou para conversar. E aí foi uma coisa muito interessante, porque o Vitor me chamou, ele mostrou para mim assim umas máquinas, uns computadores assim gigantes, que pareciam geladeiras, sabe? Umas coisas assim enormes, assim, falou: Davi, vem cá. Falaram que você é bom de informática. Aí eu falei: sou. E mesmo que eu não fosse, tudo bem, eu tinha algumas habilidades, mas mesmo que eu não fosse, naquele momento... o seu momento. Eu era o mestre. Eu era o mestre da informática. Era isso ou eu ia passar fome. Eu tava agarrando qualquer oportunidade que vinha. Aí ele mostrou pra mim e falou: o que é isso aqui? Eu olhei, por acaso, eu conhecia o que era. Eu falei: isso aqui é um servidor. Isso aqui é um servidor, isso aqui é um storage, isso aqui é uma unidade de backup, são equipamentos de grande porte que a gente usa para o mercado corporativo, para armazenamento de dados, para grandes processamentos, essas coisas assim. Aí ele olhou para mim e falou assim: Davi, eu estou com um problema. Estou comprando essa empresa aqui e o meu negócio é vender computador PC. E eu não sei o que fazer com isso aqui. E isso aqui está vindo... tá ocupando espaço aqui, eu não sei o que fazer com isso, não é minha área. Então faz o seguinte, eu quero te propor uma oportunidade. Você cuida disso, faz a parte técnica, separa, faz o inventário disso daí, vende para mim,
E eu te pago uma comissão sobre isso. Meu, se eu falar para você que até aquele momento, eu nunca tinha vendido uma agulha na minha vida. E o pior, eu tinha ódio de vendedor. Você tá vendo? Olha só que coisa. Para mim, vendedor era assim, era assim o... Era o bicho-papão, Era o né? bicho-papão, sabe? Era o aproveitador, sabe? Era o canastrão, é aquele cara que ia levar você na conversa e tal. E aí, olha, é que assim, eu posso falar que o Vitor, além de ter sido um grande amigo e um mentor que eu levo para a vida inteira, ele foi um enviado de Deus, tá? Porque ele teve uma paciência comigo, olha, que eu não teria, a paciência que ele teve comigo, eu não teria comigo mesmo. Pra você ter uma ideia de São como os que, anjos, né? de como que foi o negócio. Ele me ensinou como vender, como abordar cliente, como fazer prospecção. É, e assim, eu tenho que dizer assim que, por mais que eu tivesse ferrado na vida, eu ainda assim, eu ofereci muita resistência na época, porque eu não queria vender. Eu gostava de consertar coisa. Eu gostava de mexer em computador, mas eu não queria vender. Esse é o grande problema, né, Davi? Porque as pessoas entendem que, eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta, mas eu não sei vender. Mas tudo é vendável. Se eu precisar falar sobre a minha terapia, como que as pessoas vão comprar? Se eu não souber vender. Então, as pessoas têm esse preconceito da venda em si. E é esse preconceito que você precisou vencer. Exatamente. É, exatamente. E olha só como que as coisas se cruzam e como que as coisas são interessantes na trajetória da gente. O Vitor teve uma paciência gigante para me ensinar e ele me ensinou tudo que eu sei a respeito de venda, a respeito de mercado. E aí, à medida que eu ia vendendo os equipamentos lá, que eu ia aprendendo, eu ia ganhando uma comissão em cima disso. Tá? E essa comissão foi a que foi sustentando a minha vida e foi tirando meu pé da lama durante um bom período de tempo. Eis que a empresa foi evoluindo, tá? A empresa do Vitor foi crescendo, foi conquistando o mercado. O Vitor, ele é um excelente empresário de mão cheia, sabe? Então eu não sabia que eu estava com um mentor poderosíssimo, Isso é sabe? importante. Que estava assim trazendo. Eu não tinha noção da bagagem de conhecimento que ele estava colocando em cima de mim e o quanto que eu estava sendo beneficiado ali. Eu não sabia. Para mim, eu estava vendendo máquina e ganhando uma comissão para poder manter a minha casa. Isso é mentalidade. Exatamente. E meses depois, a empresa estava bem evoluída, as vendas estavam crescendo cada vez mais, sabe? Eu já tinha aprendido muita coisa e eu comecei a pegar um prazer especial por venda, porque daí eu comecei a entender o real significado do termo vender, tá? O que é? Vender é você ajudar outra pessoa. Vender é você melhorar a vida de alguém, é você facilitar a vida de alguém, é você resolver o problema de alguém, é você ir pra rua, conversar com alguém, fazer amizade, dar risada, participar de coffee break, participar de reunião. Eu nunca gostei de ficar preso ali, sabe? Eu podia... Aí eu aprendi que vendedor é a única profissão do mundo que o cara pode chegar na empresa e falar assim, moçada, é o seguinte, tô saindo, vou ver cliente, tchau, fui. E ninguém vai falar nada pra você. E o cara pode pegar o carro e vai embora. E ninguém fala nada, porque o cara, ele vai gerar resultado. Aliás, vendedor é a única profissão de uma empresa que gera lucro. Todas as outras geram despesa para a empresa. Então, eu comecei a perceber que venda era uma coisa muito abençoada, porque você só fazia coisa boa quando você vende. Você só faz coisa boa. E te pagam para isso! Olha só que coisa boa. Gente, esse assunto ele tá maravilhoso. E esse preconceito da vendas que o Davi tá desmistificando aqui, ele é muito importante. Eu tenho certeza que você daí de casa já teve esse preconceito. A gente vai para um breve intervalinho e ele já volta contando essa história.
Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV Elo TV, a TV mais próxima de você. Já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os programas. Você tem um compromisso comigo todas as sextas-feiras, às 19 horas. E antes da gente voltar com essa história que eu tô adorando, eu quero fazer os meus agradecimentos. S Acessórios. Isso mesmo, você quer um acessório de excelente qualidade, com um preço que cabe no seu bolso, para aquela joia para qualquer ocasião, desde o dia a dia para o trabalho até aquele casamento, aquela ocasião especial, S Acessórios. Stephanie, meu muito obrigada pela parceria. Quero agradecer também Estúdio Paola Make, essa maquiagem maravilhosa que a Paola faz todas as semanas com o maior carinho. Paola, muito obrigada pela parceria. Tem aí, ó, o arroba, já entra em contato, agenda o seu horário com a Paola. Gente, nós vamos voltar aqui com esse bate-papo gostoso, o Davi contando essa trajetória dele. O Davi, ele que faz os shows de stand-up, então ele tem essa desenvoltura na hora de falar, é brincalhão, um amigo muito querido. E é muito gostoso quando vem alguém e conta essa história. O programa é esse, é A Sua História. Contando a história dele, eu tenho certeza que você que está assistindo está se conectando. Davi, continua essa história. Com certeza. Eu estava falando justamente de como que vender mudou a trajetória da minha vida, porque eu descobri que vender é uma grande bênção. Tá? E não só uma grande bênção, mas na verdade, a gente vai aprendendo depois que vender é uma obrigação e uma habilidade que qualquer pessoa tem que ter. Ah, mas eu sou CLT. Amigão, tu tem que se vender no seu currículo, você tem que se vender na sua imagem, tem que se vender, porque tem outras pessoas que estão concorrendo vaga com você que vão se vender também. Tá? Ah, eu sou empreendedor. Mais ainda, aí é que você tem que vender realmente o seu produto. Tá? Porque se você é empreendedor, você pode amar aquilo que você faz. Você pode ser o melhor sapateiro do mundo. Se você não for o melhor vendedor de sapato do mundo, ninguém vai comprar a tua arte. Então, saber vender é também uma sobrevivência que todo mundo tem que ter. Não é aquele estereótipo que eu tinha inicialmente. E quanto mais eu vendia, mais eu me divertia, e quanto mais eu me divertia, mais eu ia gostando. E a melhor parte da venda, e essa parte é importante para a minha carreira, quanto mais eu vendia, mais eu fazia amigos. Tá? Porque vender também é fazer amigo. Pô, você vai lá, ajuda alguém, melhora o dia de alguém, melhora a vida de alguém, facilita o dia a dia de alguém com o seu produto. A pessoa, ela vai tomando credibilidade de você. E você vai fazendo bem para ela, é normal que vocês comecem a se tornar amigos. Então, uma coisa que eu tenho um orgulho gigante. Hoje, depois de quase 15 anos vendendo, eu tenho milhões de amigos. Tá? E é esses amigos que nas horas em que a gente mais precisa, aparecem para comprar o nosso produto e garantir o nosso sustento, ao mesmo tempo que a gente melhora a vida dessas pessoas. Eu não percebia, mas enquanto eu fazia amigos, enquanto eu ia aumentando a minha rede de contato de clientes e de amigos, o mercado estava se abrindo para que eu pudesse voltar ao mercado também como empresa de tecnologia. Tá? E aí, em dado momento, eu deixei a minha parceria com o Vitor, e o Vitor sempre foi um empresário muito sábio, muito inteligente, ele nunca me prendeu, ele sabia que era um ciclo natural de toda pessoa que está numa carreira, ele sabia que em dado momento eu ia deixar a empresa dele. Tá? Ele falava isso aí, ele falava isso para mim, eu falava, ai, Vitor, largue mão, pare com isso, sei lá. Mas ele sabia, desde o começo. E aí, em dado momento, quando foi a hora certa, eu deixei a empresa do Vitor, continuei muito amigo dele, da empresa toda, e aí fui alçar os meus próprios voos, justamente vendendo servidores e vendendo equipamentos de alta tecnologia para o mercado corporativo. E é isso que a minha empresa faz até hoje. E aí sim, Simone, respondendo a sua pergunta inicial. Davi, você é empresário do ramo de tecnologia do quê? Nós vendemos servidores e equipamentos de alta tecnologia para o mercado corporativo. O servidor é um equipamento de grande porte
que as empresas precisam para controlar outros computadores menores. Tá? E essa parte da venda corporativa, da alta tecnologia, do data center, é aquilo que a gente faz hoje. Tá? Diz pra mim assim, qual é a maior dor? Esse cliente, ele chega pra você como qualquer cliente, quando chega buscando algo, ele tem uma dor. Qual é a maior dor desse cliente que a sua empresa resolve? A maior dor que o meu cliente vem é justamente, primeiro, uma dificuldade em encontrar fornecedor confiável. Tá? Eu vou explicar melhor isso aí. O servidor, o computador de alta tecnologia, é uma máquina que não pode parar sobre nenhuma circunstância porque ela controla todas as outras. O celular que você está usando agora, Simone, por exemplo, está na internet. Ele só está na internet porque ele está conectado a um servidor que está entregando a internet para ele. Tá? O YouTube, que a gente tá passando agora, ele só está no ar porque tem servidores que estão servindo o YouTube para os computadores. Ou seja, o seu computador pode parar, o seu celular pode desligar, mas o servidor que está provendo esse serviço não, porque senão todo mundo fica sem. Ou seja, o servidor é um troço extremamente crítico. Ele tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, infinitamente, sem nunca parar. E o empresário, quando ele tem que comprar um equipamento desse, ele tem que primeiramente encontrar um fornecedor de equipamento que seja confiável. Tá? E aí, nessa parte, a minha área ainda fica muito mais complicada, porque eu vendo servidores seminovos também. E essa é uma alternativa excelente para o empresário. Por quê? Se ele compra hoje um equipamento 0 km de um fabricante grande, ele vai pagar uma quantia vultosa de dinheiro, onde ele vai ter muito tempo para pegar o retorno desse investimento. Tá? Só que se ele compra um equipamento seminovo, ele vai economizar uma fração disso. Porém, ele precisa de uma confiabilidade extrema. Como é que você vai dar essa confiabilidade para o cara? Com tanta gente oferecendo tanta bomba por aí. Ele não pode colocar o negócio dele em risco. Então, quando o empresário bate na minha porta, ele está justamente com esse problema. Eu preciso de um equipamento, eu não tenho num preço grana acessível, para investir, mas com a qualidade. Mas eu preciso da confiabilidade desse equipamento. Tá? E aí, essa é a parte que a gente consegue atender, porque a gente tem suporte técnico, a gente tem garantia, a gente tem uma equipe especializada para cuidar desse equipamento no pós-venda. Tá? A gente vende equipamentos com 2, 3, 5 anos de garantia. Nessa garantia tem suporte técnico, tem serviço de atendimento. Então, o empresário ele sempre pode ligar para a nossa empresa para qualquer problema que ele tenha. É uma coisa que, geralmente, o vendedor não faz. Ele empurra uma máquina lá e já era. Tá? E aí, a gente consegue entregar o equipamento com esta confiabilidade e a gente se torna uma alternativa econômica viável, sustentável, tá? Porque isso também a sustentabilidade também é uma coisa importante hoje para a maioria das empresas também. Então a gente entrega uma solução viável, econômica, sustentável e segura para o negócio do nosso cliente. Você que está em casa já entendeu, você é empresário, você tem uma empresa de um porte maior e não sabe onde comprar esses equipamentos? Bom, Davi está aqui e vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa A Sua História da Elo TV, a TV mais próxima de você. Você que está chegando agora, já curta, comenta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Você tem um compromisso comigo todas as sextas-feiras, às 19 horas. E antes da gente voltar com esse bate-papo maravilhoso aqui com o Davi, eu quero fazer mais
2 agradecimentos. Quero agradecer a Cris Albuquerque. A Cris maravilhosa, tem uma cuticulagem, gente, e uma esmaltação maravilhosa. Eu tenho até dó de tirar esse esmalte na próxima semana quando eu volto para fazer as minhas unhas. Você acha que fazer as unhas é só gastar dinheiro? Não, é investimento. Exatamente, você investe na sua autoestima. E eu faço isso todas as semanas. Cris, meu muito obrigada. Quero agradecer também a Márcia da Company Hair. A Márcia, como sempre, maravilhosa, que cuida desse cabelo. Gente, ó, a Simone tem cabelo comprido? Não tem. Não tem cabelo comprido. Por quê? Porque a Simone tem bariátrico, o cabelo da Simone cai, o cabelo da Simone é fininho, então não tem comprimento, não tem um volume de cabelo. E a Márcia, como especialista em mega hair, ela que faz esse mega maravilhoso pra eu estar aqui, linda, maravilhosa pra você. Então nós vamos voltar aqui com o Davi, falando um pouquinho mais sobre a história dele. Ele quer contar um pouquinho mais sobre a história dele. Ele quer contar um pouquinho mais quem é o Davi. Conta lá quem é o Davi dentro desse processo todo de vendedor que ele se tornou. Porque isso é uma habilidade, né, Davi? Você não nasce vendedor, você desenvolve essa habilidade. Ninguém nasce, a gente se torna vendedor, muitas vezes fruto do nosso próprio trabalho, do nosso próprio sucesso. Que, aliás, eu preciso colocar também, Simone, da sua cabeleireira, que realmente ela é uma artista, tá? Com certeza. Você falou aí do Mega Hair, e se você não fala, eu não observaria. Isso daí. Parabéns para ela, viu? É uma profissional e tanto. Tá se vendendo sem nem precisar vender nada, tá vendo só? E o Davi fala isso porque o Davi conhecia a Simone já tinha, assim, acho que uns 2 anos e pouco, que a gente não se conversava. E era o cabelo bem curtinho, aquele cabelo mirradinho, que não crescia de jeito nenhum. E aí ele olhou assim e falou, nossa, que cabelão! Cabelão, ó, mega maravilhoso da Márcia. Beijo, Márcia. Parabéns, Márcia. Excelente trabalho, viu? Eu mesmo vou pegar o telefone da Simone para fazer muitas indicações de você, posso te garantir isso, viu? Mas vamos lá, continuando a nossa brincadeira aqui. Isso aqui tá uma brincadeira, Simone. Tá uma brincadeira gostosa, sabe? Inclusive, aliás, o público não sabe, a Simone é minha amiga de muitos anos já, e por acaso já fazia uns 2 anos que eu não via ela, e eu tô reencontrando ela hoje no programa. Então, eu tô falando aqui, contando a minha história também, mas tá um bate-papo tão gostoso. Simone, você não imagina como eu tô satisfeito, como eu tô animado de estar aqui com você, matando saudade da minha amiga maravilhosa. É legal demais, viu? Eu tô contente demais por isso, Simone. E você sabe o que eu lembro, Davi? Eu lembro quando eu comecei ali no Instagram. Hoje, graças a Deus, 102 mil seguidores. Muito obrigada a todos os meus seguidores. Eu me lembro que eu fiz uma postagem, não tinha essa malícia de Instagram ainda, né? Eu fiz algumas mentorias, inclusive trouxe a minha mentora que me ajudou a alavancar o meu Instagram aqui no programa, a Adriele. Mas eu lembro que eu fiz uma postagem há uns 3 anos atrás, eu acredito, eu fiz uma postagem e você, aquele amigo carinhoso, foi lá no meu direct e falou assim, sim, é isso aí, porque eu não sabia postar, né? É isso aí, continua com postagens parecidas com essa, que você vai longe. E você lembra que postagem foi essa, Davi? Foi aquela postagem que você fez o antes e depois. Você antes da bariátrica, depois da bariátrica. Achou que eu ia esquecer, né? Achou que eu ia esquecer? Não, isso mesmo. Jamais, eu nunca esqueceria disso. Isso mesmo. E a amizade é isso, né? A amizade gostosa é essa, quando um ajuda o outro. E eu me lembrei, falei, poxa vida, eu vou chamar o Davi para o programa, porque ele também tem uma história legal e é importante ele também se posicionar. Porque quando a gente fala de venda, não é só aquela venda de vender do dinheiro em si, mas é a venda se vender como pessoa, né, Davi? E é isso que você também está fazendo aqui no programa, você está se vendendo como pessoa. Exatamente. Agora a parte mais legal disso aí é que, veja só, né, a gente brinca que o mundo não gira, ele capota. E veja só, você quando começou na sua carreira ali nas redes sociais e que eu falei, eu não imaginava que anos depois eu estaria começando numa carreira da qual eu te ajudei anos antes. Pois é. Hoje você tá um sucesso, olha só como eu tô. Hoje você tá um sucesso gigante com mais de 100 mil seguidores nas redes e isso é incrível. E eu tô justamente agora começando essa brincadeira com hoje 12 mil seguidores neste momento, agosto de 2025. Tá? Tô com 12 mil seguidores e faz mais ou menos 2 meses em que eu comecei a investir na carreira. Eu não vou nem chamar de carreira, vai.
mas na brincadeira, que também é uma grande brincadeira gostosa, de mídia social. Porque eu senti uma necessidade de ensinar, de passar para as pessoas um pouco do conhecimento. E isso foi uma coisa legal, porque veja só, lembra que eu falei tempos atrás que eu comecei como professor, depois eu dei aula de informática, depois eu te ajudei nas suas mídias sociais? Eu não sabia que eu tenho uma vocação, uma missão de vida de ensinar, tá? Eu gosto muito de conversar com máquinas, eu gosto de abrir computador, eu gosto de mexer e tudo. É bacana, é divertido, mas eu não sabia. Eu acho que talvez meu pai, que me obrigou a ser professor antes de tudo, acho que ele sabia antes de mim. Eu prefiro e quero acreditar nisso, né? Que ele sabia antes de mim. E eu entendi que eu tenho uma missão de vida de ensinar. Eu sempre estou fazendo alguma coisa para ensinar alguém de algum jeito. Sabe? E aí o que acontece? Eu tô desde 2016 com a minha empresa, sabe? Resolvendo todo o tipo de problema que aparece no mercado corporativo. Me dava uma coisa assim do tipo, cara, eu preciso passar esse conhecimento para alguém. Tem tanto técnico de informática que está entrando na carreira, tem tanta molecada que está indo para a faculdade agora, sonhando em entrar no ramo de tecnologia, tem tanta gente que quer evoluir na sua carreira, e eu sei que eu tenho uma bagagem que eu posso colaborar com isso. E aí, que eu se intitular mentor, porque você tem tudo para isso, ó. Eu acho que eu me adiantei. Você ia falar sobre isso? Exato. Já vi mentor agora. Exatamente. Tudo começou, na verdade, quando eu comecei a fazer alguns vídeos, não contando o cotidiano da empresa, mas ensinando algumas atividades que a gente fazia dentro da empresa no que se refere a servidores. Comecei a brincar lá, sabe? Configurei um servidor com um monte de memória, depois fiz uma outra coisa assim. E o legal é que essas postagens, elas começaram a pegar gás. Elas começaram a fazer um baita de um sucesso e a galera começou a ir atrás. Hoje eu tenho algumas postagens, eu tô com 2 meses que eu tô brincando com isso e que tá divertido demais. E eu já tenho algumas postagens com mais de 500 mil de visualizações, mais de 5 mil comentários em alguns comentários únicos, um engajamento absurdo. Em pouco mais de 2 meses investindo nisso, eu já tô com 12 mil seguidores no Instagram, pouco mais que 10 mil no TikTok, e o pessoal que vinha engajar, eles vinham falar exatamente isso aí, cara, não tem um curso de servidor? Onde que você aprendeu isso? Não tem um negócio para você? E realmente não tem, eu aprendi tudo tomando tapa na bunda. Entendeu? Porque você faz isso de uma forma clara, objetiva, né? Não são esses cursos aí com linguagem mais complicada, então você faz isso brincando porque você gosta, e isso realmente vai atrair esse público. Exatamente. E aí foi que eu percebi uma coisa que para mim, nesse momento na minha vida é muito especial, que está sendo assim um cruzamento de carreira, sabe, muito bacana. Eu tô pegando a minha carreira de tecnologia e tô fazendo ela encontrar com a minha vocação, que é ensinar, que é ser professor, que é ser o mentor, sabe? Eu tô assim me divertindo demais. Então, realmente eu tô fazendo bastante conteúdo nas mídias e tô colocando agora nas mídias uma mentoria para todo mundo que está entrando, que já está no mercado de tecnologia e que quer aprender mais sobre tecnologia para o ambiente corporativo, tecnologia de hardware corporativo, tecnologia em ambiente crítico que não pode parar. Tudo isso eu estou abrindo uma mentoria que eu estou lançando no Instagram e no TikTok, onde eu vou dar todo esse treinamento, essa imersão para todo mundo que quer investir na carreira e trilhar, não vou nem falar os mesmos caminhos que eu trilhei, mas para trilhar caminhos mais bem-sucedidos do que os que eu trilhei, porque graças a Deus, muitas das pessoas que eu pude mentorar ou ensinar algum dia estão melhores do que eu, estão com mais formação do que eu, estão com mais sucesso do que eu, e isso é um motivo de orgulho gigante. É porque, assim, o mentor, ele só pode ser mentor quando ele passa por aquilo. E quando a gente fala assim, o mesmo caminho que eu trilhei, nunca é. Porque o mentor, ele consegue te levar do lado A ao lado B de uma forma mais rápida,
Por quê? Porque ele sabe qual foi. Se tem um buraco ali, ele vai te ensinar a desviar. Ele passou por tudo isso antes de você, então ele sabe te ensinar. E eu tenho certeza que com essa didática, Davi, essa mentoria já é um sucesso. E eu quero que você fale aqui para quem está assistindo e já tem um interesse, como comprar essa mentoria, qual é esse público, eu tenho interesse, como que eu faço? Passa de novo suas redes sociais, ou então se tem um site, como que eu faço para me inscrever nessa mentoria? Essa é a parte mais fácil de todas, porque é só falar comigo e eu tô em todas as redes sociais. Você pode me encontrar no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todos os lugares, em todos os lugares é Dias 1980, tá? 1980 é eu entregando a minha idade. Então, todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, quem quiser te encontrar, repete. Dias 1980, Dias 1980. E se quiser também procurar pelos perfis da InforPro no Instagram, é InforPro Servidores em qualquer rede. Tanto faz você ir na InforPro Servidores, como você no Dias, eu tô lá, eu atendo todo mundo, meus contatos de WhatsApp, tá tudo lá, os links para mentoria estão todos lá também, independente de você fazer ou não, pode me chamar, conversar comigo, eu estou sempre disposto a ajudar todo mundo, porque é um prazer gigante poder ensinar, poder ajudar, e principalmente o que é mais importante, quando a gente ensina, a gente aprende. Então eu estou assim, criando um aprendizado gigante. Inclusive, Simone, uma coisa legal que talvez você não tenha falado para você ainda, é que hoje eu estou aqui na frente de uma câmera e falando aqui, querendo ensinar e dizendo, também por uma inspiração que você me deu. Porque eu tinha, veja só que coisa, eu tinha um bloqueio gigante para falar com rede social. Eu tinha um bloqueio gigante, sabe? Para falar por uma câmera, para falar no microfone, para aparecer numa rede social. Então, para mim, as primeiras postagens que estão todas lá, aquela coisa horrível, assim, feia, tímida, tá tudo lá. Mas serve de orgulho. Nunca quis tirar, sabe? Justamente para fazer esse demonstrativo da diferença de como eu era e como que está sendo essa evolução. E muito dessa evolução, Simone, foi vendo o seu trabalho nas mídias sociais. Como que você desenvolveu, como que você falou. Ela fala assim, cara, minha amiga tá arrebentando, cara, eu posso fazer isso também. Olha só, ela ensinando, ela ensinando as pessoas a enfrentar as suas dificuldades, a superar suas dores, e isso para mim era uma dor de nível psicológico. Tá? E ainda é, na verdade. Às vezes abre uma câmera assim, mas a gente já tô, vamos dizer assim, bem melhor do que antes. Eu já consigo ficar à vontade, falar melhor para uma câmera, já consigo transmitir melhor as minhas ideias, coisa que eu não fazia. Se você me trouxesse aqui, Simone, há 8 meses atrás, eu ia estar calado, eu não ia conseguir falar nada, ia ser uma coisa assim absurda, sabe? E falar também é uma habilidade, então se for pegar o primeiro programa também, e gagueja, né? Então é assim, mas é uma habilidade e a gente vai fazendo e fazendo de novo, tudo que a gente faz com uma certa frequência, a gente vai melhorando. Gente, essa história tá maravilhosa, a gente vai para um breve intervalinho e na volta, o Davi, ele vai falar o que você vai encontrar dentro dessa mentoria. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa A Sua História, da Elo TV, a TV mais próxima de você. Você que está chegando agora, já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Você tem um encontro comigo todas as sextas-feiras, às 19 horas. E antes da gente voltar com esse bate-papo maravilhoso aqui com o Davi, eu quero fazer mais um agradecimento à Cíntia Januário, a micropigmentadora. Gente, ela é especialista em micropigmentação, ela que fez essa maravilha na minha sobrancelha, mas também
trouxe um resgate de uma autoestima. A Cíntia, ela é especialista em reconstrução de areolas. Então, você que tem uma cirurgia, uma mastopexia, que a cicatrização não ficou tão boa, ou fez uma cirurgia de uma retirada de um câncer, retirada da mama, né? E não tem a sua areola. Eu tive uma complicação depois da minha cirurgia, então eu perdi a circunferência da minha areola. E a Cíntia, maravilhosa, ela trouxe esse resgate dessa autoestima. Eu confesso que quando ela terminou o procedimento e eu olhei para o espelho, eu me emocionei. Então, se você tem esse problema, não sabe quem procurar, entre em contato com a Cíntia e agende a sua avaliação. Davi, vamos continuar aqui com essa história. Eu quero que você fale para mim e para quem está nos assistindo. O que a pessoa vai encontrar dentro dessa mentoria? Quem que deve te procurar? Né? Tem uma pessoa específica para procurar? Essa mentoria ela é aberta, ela é específica para um público. E o que ela vai encontrar dentro dessa mentoria? Primeira coisa, o público que tem que me procurar é quem é, assim como eu, apaixonado por tecnologia e acredita que a tecnologia vai alavancar não só a sua própria vida, mas a sociedade como um todo. Tá? Então, se você é profissional de tecnologia, não importa. Não importa se você é estudante, se você já está há 20 anos no mercado, se você entrou agora, não importa. Se você é um profissional da tecnologia e está afim de aprender uma coisa nova, ou de oferecer um outro serviço, ou de mudar o mercado onde você está hoje. Eu estou com pessoa física, quero ir para pessoa jurídica. Eu estou com pequenas empresas, quero trabalhar para grandes empresas. Tudo isso você vai conseguir na minha mentoria, onde eu vou ensinar você como vender, como abordar, como montar e como configurar e como manter hardwares para servidores dentro do mercado corporativo. Tá? É um curso, é um treinamento onde vai ter o meu acompanhamento pessoal todos os dias, que vai ajudar você a melhorar a sua carreira e a entrar no mercado que hoje é um dos mercados mais lucrativos da área da tecnologia, que é o mercado corporativo de grandes equipamentos críticos. É online? É presencial? Quanto tempo de duração dessa mentoria? É 100% online. Tá? E o tempo de mentoria é de 60 dias, tá? Onde eu vou transmitir todo o conteúdo, tá? Online, e tem uma reunião comigo de 1 hora semanal durante os 60 dias, e depois que todo o conteúdo tiver sido passado nos 60 dias, ainda tem um grupo especial comigo, onde pelo próximo ano inteiro você pode me chamar, tirar dúvidas comigo, com a minha comunidade, para ajudar você a continuar ingressando no mercado, a continuar conseguindo novos clientes, a continuar montando o seu plano de credibilidade nesse mercado, porque esse mercado vive de credibilidade. Então você já entendeu que o Davi, aquele mentor, eu costumo dizer assim, aquele mentor que vai pegar na sua mão e vai te ensinar um passo a passo. E você vai, depois de 60 dias, vai estar apto a entrar para o mercado de trabalho. Davi, eu quero te dar uma lembrança do programa com o seu nome. É sério, uma caneca. Ai, meu Deus. Uma caneca com teu nome. Para que, quando você olhar para essa caneca, você se lembre que você inspirou muitas pessoas ali que assistiram o programa. Obrigado. Eu não estava esperando isso de coração mesmo. É um mimo do programa. Gente, eu adoro presente. Eu adoro presente, Simone. Eu tô... Davi, quero te agradecer mais uma vez. Vou fazer um café especial nela hoje. E eu ainda vou na sua casa tomar um café. Se vai! Vou comer uma geleia que eu comi uma vez na casa dele, maravilhosa. Davi, muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento, sabe? As pessoas precisam desse tipo de conteúdo que não se fala muito, né, nas redes sociais. Eu mesmo não conhecia esses termos e é um mercado que está precisando de pessoas aí como você. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo encantador, por matar a saudade, por esse tempo maravilhoso que eu passei com você. Muito obrigado e muito obrigado a você que estava assistindo a gente até agora. Desejo para você uma ótima noite e hoje é sexta-feira, para quem está vendo ao vivo.
ou para quem for ver gravado, um excelente fim de semana ou uma excelente noite para você, para sua família, um excelente dia, madrugada, não importa o que você esteja assistindo, o importante é que você esteja prestigiando essa pessoa maravilhosa e uma grande amiga. Obrigado, Simone, mais uma vez. O meu muito obrigada a vocês que ficaram comigo até agora. Então, fiquem comigo. Assistam depois, para quem não assistiu no ao vivo, assistam gravado e compartilhe esse conteúdo maravilhoso. Te espero sexta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário.